Depois das visões que tive das vestes da noiva e do tribunal de Cristo, quando me mostrado sobre os dois extremos, o gozo e a alegria dos que viverão com Cristo na eternidade, e o terror que vai ser para os que serão achados culpados no tribunal de Cristo e serão lançados no inferno, o Senhor me deu visões e sonhos dos acontecimentos que seguirão logo após sua vinda. Nesses sonhos, o Senhor me fez sentir o desespero daqueles que serão deixados para trás, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Eu senti as dores e angústias dos que foram rejeitados por Cristo. O fato de saber que teria que enfrentar a fúria diabólica do anticristo era desesperador. Pude sentir o lamento e a tristeza inconsolável dos que, conhecendo a Cristo, não viveram uma vida digna do Senhor e da sua palavra, e pela hipocrisia que viveram, sendo apenas cristãos nominais e por andarem em conformidade com o mundo, entregues a concupiscências, prazeres e vaidades da carne, encontraram-se despreparados para a vinda do Senhor. O que posso dizer com clareza é que cada um que ficar em prantos e lamentos irão lembrar da oportunidade que tiveram, de cada experiência espiritual que experimentaram e depois se esfriaram tornando-se mornos, passando a viver uma vida dupla, tentando servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. É difícil descrever a angústia que esses sentirão naquele dia. Eu não estou descrevendo o que os ímpios e descrentes sentirão, mas os que se dizem cristãos e não vivem a fé que professam, dos que se relacionam na igreja, mas não cultivam um verdadeiro relacionamento com Cristo. São apenas frequentadores de igrejas sem compromissos com Deus. Vivem uma fé artificial de aparência que não tem nada a ver com a essência da verdadeira fé. O número desses não será pouco, mas na verdade será a maioria, como a própria palavra de Deus o diz. Poucos serão os escolhidos. Em Mateus 20:16 encontramos Jesus dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E também: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Lucas 13:24. Isso se iguala ao que Paulo disse citando as palavras de Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Romanos 9:27-28. Como será triste para os que vivem o cristianismo à sua maneira, sem se importar com o que as Escrituras verdadeiramente ensinam sobre a conduta cristã. Como será triste para os que, dizendo-se servos de Cristo, cultivam ídolos em seus corações. Como será triste para os que trocaram a verdade pela mentira. Como será triste para os que se deixaram se enredar novamente pelas concupiscências do engano. Como será triste para os que se iludiram novamente pelo colorido enganoso do mundo e deixaram de contemplar a beleza das coisas espirituais. Como será triste para os que vivem um cristianismo de aparência apenas, sem autenticidade. Como será triste para aqueles crentes que, como a igreja de Laodiceia, se acham prósperos, ricos e abastados, sem sentirem falta de nada, e naquele dia descobrirem que eram miseráveis, pobres, cegos e nus, pois não tinham uma vida verdadeira com Cristo, onde suas vidas encontraram-se mergulhadas no materialismo e as ambições desta vida. Não serviram a Deus pelas riquezas eternas, mas sim pelo aqui e o agora. Não podemos nos esquecer que Ele conhece os que são seus. Não podemos nos esquecer que Ele conhece as obras de cada um e dará a cada um segundo as suas obras. O que tenha feito através do corpo, seja bem ou mal. Seu juízo é segundo a verdade e nele não há engano. Todo juízo que Ele fez, faz e venha fazer, Ele fez, faz e fará por motivos e razões justas. Ele nunca aplicou um juízo sem antes dar tempo de reconciliação e conserto para o ofensor e o transgressor. Ele tem dado tempo para todos, mas são poucos que estão aproveitando esse tempo para se converterem. Então naquele dia ninguém será sentenciado inocentemente, mas cada um receberá o que merece, seja o bem ou o mal, de acordo com suas escolhas e decisões. Sim, o que vi e ouvi eram os gritos, berros e lamentos dos que foram rejeitados por Cristo, que se ouvia por toda parte, mas já era tarde demais, porque Cristo já havia levado a sua igreja, e os que ficaram teriam que enfrentar outra terrível realidade que se iniciara.
a grande tribulação e a fúria do anticristo. Vi exércitos de soldados fortemente armados. Vi pessoas fugindo para as matas com medo de serem presos e mortos. Todos aqueles acontecimentos criou em toda parte um clima de terror e angústia. Apavorado pelas coisas que vi, assim como na primeira visão, ouvi o Senhor falar as seguintes palavras: crucifiquem o mundo e as concupiscências carnais, para que tenham direito da glória que virá pelos séculos dos séculos sem fim. Pois os que não assim fizerem, irão para o tormento de fogo pelos séculos dos séculos sem fim. Vocês sabem sobre o fim dos séculos, mas por amor a vocês, torno a vos falar novamente. Diga à igreja que ouça o que vos digo. Levantai e abandonai o pecado. Sejam servos santos, retos e puros. Crucifiquem a glória do mundo para que obtenham da glória que virá pelos séculos dos séculos sem fim. Anjos estão com livros nas mãos para fazerem cumprir tudo o que foi prescrito. Fui despertado enquanto ainda ouvia essas palavras. E outra noite, o Senhor me fez ver o momento em que houve o arrebatamento e os acontecimentos que se seguiram. Ouvi sons de estrondos, explosões e batidas de carro. Ouvi grito de pessoas que ecoavam de todos os lados. Tudo era assustador. Fiquei estarrecido pelas coisas que vi. Tentei falar com algumas pessoas que corriam desesperadas de um lado para o outro, mas parecia que não me viam. De repente, fui levado para fora da atmosfera da Terra e vi o globo terrestre do espaço. Pude ver todos os continentes. E conforme o globo girava, vi focos de fogo em todos os continentes. Também pude ver o mar avançando para a terra em muitos lugares, engolindo cidades inteiras. Logo a seguir, encontrei-me em uma lanchonete. E quando me vi ali, notei que todos olhavam atônitos para uma televisão presa em cima na parede. E o que eles viam era a mesma coisa que estava vendo do espaço. Do lado de fora, o calor era insuportável. Não dava para respirar por causa do intenso calor. Vi uma mulher indo em direção de uma caminhonete azul que estava atravessada por causa de colisões que houve. Ela chegou na caminhonete e começou a chorar e gritar em desespero. O Senhor levou meu pai e meu filho e eu fiquei. Por que não dei ouvido ao meu pai? Agora aqui estou eu. O que vou fazer sozinha? Agora vou ter que enfrentar o mal que virá pelo domínio do anticristo. Meu Deus, por que não me preparei? Era grande o desespero dessa mulher e de todas as pessoas à volta, que corriam desesperadas gritando por toda parte. Nesse momento que via e ouvia todo aquele terror, ouvi uma voz do céu que repetidas vezes dizia: não troque uma eternidade com Deus por um momento de prazer, porque a vida aqui dura só um momento, mas a que vem depois durará eternamente. Me vi novamente no quarto acordado, ouvindo ainda essa frase por alguns momentos. Passado algum tempo, tive nova visão e sonho quando foi-me mostrado outros acontecimentos. Vi plantações novas sendo feitas de verduras, legumes e outros tipos de alimento. Ao olhar para o céu, era percebível a mudança brusca do clima. Tudo acontecia numa rapidez incrível. O aspecto do céu era como uma grande tempestade se formando rapidamente para cair sobre toda a humanidade. No final da visão foi-me dito: Amaury, relate tudo sobre o que você viu e ouviu. Saiba, porém, que muitos não vão crer nas tuas palavras, mas não deixe de falar, pois sou eu que te envio a falar sobre essas coisas. Também foi-me dito: há 3 tempos, e no final desses 3 tempos, o que te mostrei acontecerá. Armazene mantimento para um período durante esses tempos, pela fome que virá ao mundo. Em seguida me vi contando para as pessoas sobre tudo o que vi e ouvi, mas poucos davam ouvidos às minhas palavras. Recebi acusações como indigno de ter tal visão. Em resposta, eu dizia que estava cumprindo o meu dever de falar sobre o que me foi ordenado a falar, e que fizesse o que quisesse com o que lhes contava. Na continuidade, a visão que tive foi de familiares que se ofendiam uns aos outros por coisas banais, enchendo seus corações com sentimentos de mágoas e rancores, e envolvidos nessas coisas, em situações repetitivas, acabavam por não se voltarem para as coisas mais importantes, que é a vida espiritual. Em meio aos desentendimentos e embaraços, não se deram conta que o tempo passava rapidamente e o grande dia estava chegando, o qual encontraria muitos distraídos e desprevenidos, envolvidos com as futilidades da vida. Sobre os 3 tempos, não sei dizer quando será isso, mas uma coisa eu sei: foi muito real o que vi e ouvi. Nas visões e sonhos que tive,
Deus me fez conhecer 3 extremos. Deus me fez ver e sentir a maravilha que será e o gozo que se sentirá quando os remidos vestirem-se com as vestes da noiva de Cristo. Deus me fez ver e sentir o quanto será terrível para aqueles que tiverem falta e pecados diante do tribunal de Cristo. Deus também me fez ver e sentir o terror de ser deixado para trás quando Cristo vier buscar a sua igreja. Eu pude sentir o desespero daqueles que serão rejeitados por Ele por não terem se preparados para a sua vinda. Diante das coisas que o Senhor tem me mostrado e acabei de relatar, e sabendo o que dizem as Escrituras que declaram que cada um responderá por si mesmo no grande dia, pergunto a você, meu irmão e irmã em Cristo. Se hoje você fosse levado a se apresentar diante do tribunal de Cristo, qual seria seu veredicto? Como você se encontra espiritualmente? Que tipo de vida você tem vivido? Se Cristo voltar hoje, você está preparado para ir com Ele? Examine-se hoje a si mesmo. Acerta o que tens que acertar. Põe em ordem a tua vida e humilhe-se diante do Senhor. Naquele dia não terá nova chance, não terá voltas. De nada adiantará chorar e gritar pedindo por misericórdia, porque o tempo da graça terá terminado. Naquele grande e terrível dia, Jesus não se apresentará como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, mas como o supremo e justo juiz, que dará a cada um conforme as suas obras, conforme 2 Coríntios 5,10 está escrito. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Saiba que o julgamento será segundo o ensinamento de Cristo, conforme Ele mesmo disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Esse o há de julgar no último dia. João 12:48. Pense bem nisto, meu irmão. Seremos julgados pelos ensinamentos das Escrituras, pelo que deveríamos e não deveríamos fazer como servos de Deus. A coisa é muito séria. A vida cristã não é brincadeira. Por qualquer coisa podemos pôr nossa alma em jogo. Eu sempre digo isso. Nossa alma é por demais preciosa para colocarmos em risco, colocando nossa confiança em achismos e ideologias humanas. A base para toda a nossa vida deve estar no conhecimento e na prática da palavra de Deus e não nas ideologias humanas. Quando pensamos na possibilidade de usarmos aquelas vestes resplandecentes, somos tomados por uma alegria indizível. Mas ao pensarmos na possibilidade de sermos reprovados naquele dia diante do tribunal de Cristo e na possibilidade de sermos deixados para trás na sua vida, é apavorante. Vejamos o que Jesus disse no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 2:23, ele disse: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Em Apocalipse 22:11 e 12 encontramos as palavras de Jesus: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Como será terrível naquele dia para aquele que teve a oportunidade de se preparar, que experimentou de Cristo e o abandonou, que teve experiências com Deus e esfriou-se com o passar do tempo, voltando a envolver-se com o mundo. Será realmente terrível encontrar-se no julgamento esperando o momento da sentença e a hora do veredicto final, sabendo que suas falhas e delitos te colocaram naquela situação. Você precisa ter isso em mente quando estiver pensando em fazer as coisas do seu próprio jeito. Tudo, sim, tudo virá à tona naquele dia. Você estará de pé e toda a tua vida passará diante de você e tudo o que você fez passará em revista pela palavra. Diante de Cristo, todo orgulho humano será reduzido a nada. Ninguém poderá se esconder diante do Deus Santo. Cada um se encontrará ali sem cobertura alguma, mas completamente nu, sendo apresentado tudo o que já fez. Cada mentira, cada pensamento, intenção, tudo, absolutamente tudo. Nada será esquecido ou ignorado. Tudo o que estiver escrito a teu respeito virá à tona contra você. Guarda o que vou te dizer agora. Se você não se limpar no sangue do Cordeiro, se tudo não tiver apagado através do verdadeiro arrependimento antes da sua vida presente terminar, se você não se consertar com Deus enquanto ainda há tempo, como estará você quando os livros forem abertos na tua frente? Se você não se encontrar em Jesus Cristo verdadeiramente, você será julgado pelos seus feitos. Eu já vi muita gente, até pregador, dizer que Deus não atira ninguém no inferno, mas Jesus disse que Ele atira. Veja o que Ele disse em Lucas 12:4 e 5.
E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Tenha isso em mente, meu irmão e minha irmã. Tudo o que consertar com Deus hoje não virá contra você no amanhã. Acerte a tua vida com Deus. Sim, busque a libertação de tudo que te atrapalha, de tudo que passa a ser um tropeço em sua vida, de tudo que te impede no teu crescimento espiritual, de tudo que tem te afastado de Deus, de tudo que tem sido um empecilho para ser cheio do Espírito Santo, de tudo que tem te aprisionado neste mundo, de tudo que tem dado legalidade para o diabo em tua vida. Sim, busque a libertação pelo sangue de Cristo Jesus, porque aquele grande dia está chegando. Talvez alguém diga: eu já fui batizado, eu recebi o nome de Jesus no batismo, já sou dele, eu pago o dízimo, eu participo dos movimentos da igreja, eu sou músico da igreja, eu canto no coral, eu vivo só na graça. Mas a coisa não é só isso. Você obedece à palavra? Você verdadeiramente nasceu de novo? Você vive em novidade de vida? Você tem se afastado do pecado? Você aborrece o que Deus aborrece? Você tem vivido uma vida santa? O mundo está crucificado para você e você para o mundo? Você tem andado de modo digno do Evangelho? Cristo é glorificado em teu corpo? Você carrega as marcas de Cristo? Você vive uma vida genuína com Deus? Você ama a Deus acima de todas as coisas?